novo ministro da Educação, ele é um recordista, o nome dele é Carlos Alberto Decotelli, ele é desafeto do Abraham Weintraub, o Weintraub que fugiu do país deve estar bem bravo lá em Miami, porque alguém que ele não gostou, alguém que ele demitiu quando foi ministro, se tornou ministro no lugar dele. Mas o Decotelli é recordista por quê? Ele é recordista porque quando ele foi presidente do FNDE, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que tem uma verba de 54 bilhões de reais por ano, ele foi a pessoa que mais viajou em todo o governo. Ele fazia uma viagem a cada 4 dias. Todas pagas com o meu e com o seu dinheiro. Foram cerca de 41 viagens, 42 viagens em 160 dias. Bem, mais do que isso, ele foi extremamente criticado porque todas as licitações para educação, e quando eu falo licitação, eu estou falando licitação para fazer livro, licitação para fazer novos projetos educacionais, para educação básica, para novos projetos para universidades, todas as licitações atrasaram quando ele era o presidente do FNDE. Ele conseguiu ser criticado por incompetência, aí não é incompetência ideológica, não é incompetência de função. Ele conseguiu ser criticado por incompetência no ministério do Abraham Weintraub. Esse é o nível do novo ministro da Educação. É muito ligado ao Paulo Guedes. O Paulo Guedes, para quem não sabe, a irmã do Paulo Guedes, ela é presidente, sei lá, da organização, da Associação Nacional das Universidades Particulares. E um dos projetos do Paulo Guedes era o quê? Era sucatear a universidade pública, ou tentar privatizar as universidades públicas, para que as universidades particulares lucrem muito mais, porque afinal, se não tiver universidade pública, as pessoas vão todas querer se formar na universidade particular, elimina a concorrência. Esse é o plano Paulo Guedes. Agora que o Bolsonaro colocou alguém ligado ao Guedes, esse plano do Paulo Guedes com as universidades pode finalmente ser feito. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos meses. Eu não acho que o Bolsonaro vai durar o suficiente para que esse plano do Guedes seja feito. Desde que o Bolsonaro assumiu, esse Carlos Alberto Decotelli, que é o novo ministro, ele já estava ajudando a equipe de transição. Quando o ministro da Educação ainda era o Vélez, lembra daquele colombiano burro? Era o Vélez. Engraçado, tem 210 milhões de brasileiros, o Bolsonaro não conseguiu achar um para ser ministro, teve que buscar um corrupto lá da Colômbia. Pois bem, o Carlos Alberto Decotelli já estava na equipe de transição ajudando. Ele ficou um tempão, ele conseguiu outro recorde, eu falei que ele é recordista, tem outro recorde dele. Ele conseguiu ficar de janeiro até julho no cargo e ele não fez nenhuma reunião com a diretoria do FNDE. Ele só viajou. E muita gente está vendendo esse ministro como se ele fosse alguém da área técnica. Ele tem realmente um excelente currículo, ele era militar, ele foi da Marinha e ele tem um currículo muito bom. Só que tem uma coisa, no Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação, ele não deixou saudades para ninguém. O próprio Weintraub, quando se tornou ministro, a primeira coisa que o Weintraub quis fazer era mudar o presidente do FNDE. Depois, acho que foi em agosto, ele conseguiu e trocou o presidente do FNDE. Só que o que aconteceu? O tempo foi passando, o governo Bolsonaro está cada vez mais cambaleando para cair, e o Bolsonaro ele tem que fazer acenos. O que é aceno? Aceno para o Centrão, aceno para o mercado financeiro, aceno para a Rede Globo, aceno aqui, aceno ali. Quer dizer, ele tem que começar a fazer concessões. Lembra quando a Dilma, em 2015, ela tirou o Guido Mantega, que era ministro da Economia, ela colocou o Joaquim Levy, que é um cara de direita. Bom, o ministro da Economia, na época, chamava Fazenda. Por quê? Porque a Dilma começou a fazer concessões para não cair. Ela começou a fazer concessão para o Centrão, para o mercado financeiro, para a Globo, começou a entregar tudo. Pega esse ministério. Coloca um cara de direita na economia. Tá bom, eu vou endireitar o meu governo. Vou dar uma guinada à direita. O segundo governo da Dilma, ela não governou porque ela começou a fazer concessão para todo mundo, porque ela não tinha mais maioria no Congresso, e aí o governo dela começou a ir para direita. E aí não adiantou nada, a gente sabe como aconteceu, ela sofreu o golpe mesmo assim. O Bolsonaro está indo pelo mesmo caminho. O que acontece? O Bolsonaro agora ele começou a fazer concessão. O ministro da Educação é uma concessão ao Paulo Guedes e ao mercado financeiro, porque ele vai favorecer as grandes empresas de educação no Brasil, que é tentar implantar a qualquer preço a educação à distância, tentar favorecer as universidades particulares, tentar mais ainda sucatear a universidade pública, mas de uma maneira diferente do Weintraub. O Weintraub ele estava sucateando a universidade pública porque ele acreditava que as universidades públicas eram antros ideológicos, porque ele é aluno do Olavo de Carvalho, pessoal que não bate bem da cabeça. O Weintraub queria sucatear por esse motivo. Esse novo ministro, Carlos Alberto Decotelli, ele vai sucatear não por conta de ideologia, não de uma forma burra como o Weintraub estava fazendo. Ele vai começar a sucatear porque ele vai querer favorecer as universidades particulares que são
aliadas da irmã do Paulo Guedes. Ele tá fazendo um aceno pro mercado financeiro que é mais ou menos assim, ó, tô tirando alguém, um ministério que era da área ideológica, que era meu, tinha alguém que eu gostava, meu amigo, e tô dando para um cara para vocês ficarem felizes. Fiquem felizes, por favor. Assim como o Bolsonaro está tirando militares, está demitindo militares em massa de cargos de segundo e terceiro escalão para dar para o Centrão, que no fim a gente já sabe, porque não adianta. Chegou num momento em que não há mais reversão, não tem como o STF na ofensiva contra o Bolsonaro parar, porque eles já começaram a descobrir os crimes, já tem as provas, não tem como isso parar. O mercado financeiro já não quer mais o Bolsonaro. O presidente do Itaú e do Bradesco, os dois maiores bancos do Brasil, criticaram o Bolsonaro na área do meio ambiente. Por quê? Porque eles foram pressionados pelo mercado financeiro mundial a criticar o Bolsonaro, senão eles seriam boicotados fora do Brasil. Sabe o que o Bolsonaro vai ter que fazer no futuro? Vai ter que tirar o Ricardo Salles, que é o ministro que ele gosta, para colocar alguém que o mercado financeiro goste ali no Ministério do Meio Ambiente. Só que tem um problema no meio ambiente. O Bolsonaro está usando a pauta ambiental para comprar apoio do Mourão e de alguns militares. Ele fez o tal do Consórcio Amazônia Legal, e deu todo o poder para os militares e para o Mourão. O Mourão está feliz com o Bolsonaro. Percebeu que o Mourão teve uma mudança de postura? O Mourão estava sempre alfinetando o Bolsonaro, alfinetando os filhos dele. Agora o Mourão está caladinho. Quando o Mourão fala para defender o Bolsonaro, por quê? Porque o Mourão ganhou o Consórcio Amazônia Legal, que seria para proteger a Amazônia, só que o desmatamento só aumentou. Desde que os militares tomaram conta desse Consórcio Amazônia Legal, que é para proteção, o desmatamento aumentou. Estão fazendo negociatas, por isso estão todos sempre se posicionando ao lado do Bolsonaro. Só que ultimamente, até os militares do governo estão caladinhos. O Queiroz foi preso, a PGR dá para iniciar a investigação contra o general Heleno, a Polícia Federal pediu cópia do inquérito do porteiro, do caso da Marielle. Estão todos calados, eles não estão mais dando declaração a cada ação da justiça para defender o Bolsonaro. Sabe por quê? Chegou no ponto que não tem mais volta. Sabe? E você quer ajudar o governo a cair, o desgoverno a cair? É um segundinho, vamos dar um empurrão final. Curte o vídeo, mas principalmente se inscreve no canal. Falou!